Science and Technology. Estamos com mais um Ciência hoje para falar sobre Einstein e o Brasil. E para citar Einstein, educação é o que sobra, depois que se esquece tudo que se aprendeu na escola. Eu sou o Célio Fernando e vamos ouvir mais um pouco sobre Einstein no dia de hoje. Meu nome é Arthur, eu sou estudante da UFBC e, como diria o Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque enquanto o conhecimento é limitado, a imaginação nos permite evoluir. Hoje estamos novamente com a honra de receber o professor Nelson Studart, que já esteve com a gente em diversos outros programas. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Pedro, muito bem, Célio, muito bem, Arthur. É bom voltar a encontrar vocês, né, para bater papo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Antigamente eu batia papo nos bares, hoje em dia a gente não pode, então tem que ser de longa distância. Lembrando, professor, que o senhor citou o Faustão aqui no programa do Congresso e descobrimos que o Faustão tá deixando a Globo. Depois daquela bomba que caiu no Ciencion, daqui a pouquinho, no final desse ano, ele tá deixando a Rede Globo de televisão. Nós vamos criar no YouTube um canal, eu e Faustão. Vai fazer sucesso. Muito bacana. Aqui a gente vai falar sobre a visita ou as visitas de Einstein aqui no Brasil, logo depois da vinheta do Ciencion. Science and Technology. Nelson, quando que foi a primeira vez que Einstein veio para o Brasil? O Einstein veio ao Brasil uma única vez, em 1925. Digamos que ele teve duas visitas, mas uma foi de passagem, porque ele veio para a Argentina. E o navio Capitão Polônio saiu de Hamburgo, fez uma pequena escala em Lisboa e chegou ao Rio de Janeiro e passou algumas horas. Mas o pessoal se alvoroçou, tal, fizeram algumas entrevistas dentro do navio, né? Ele desceu do navio, aí tinha uma comissão esperando, né? Mas lá dentro do navio, 3 jornalistas já pegaram, tal, para entrevistar. Um deles, mais conhecido, o Assis Chateaubriand, que depois veio a ser um dos grandes donos de emissoras de rádio e televisão. Aliás, a primeira TV no Brasil, TV Tupi, era do grupo das emissoras associadas. Ele é o criador do MASP, em São Paulo, né? E o Assis Chateaubriand, naquela época, ele tinha comprado um jornal e ele já tinha estado na Alemanha como correspondente, então ele gostava da cultura alemã e ele foi lá, entrou e entrevistou o Einstein. Certo, o jornal dele, entre outros, foi o jornal que mais deu notícias sobre essa visita do Einstein. Tanto essa passagem como a semana em que o Einstein ficou aqui no Brasil. Professor, quando a gente fala de Einstein e Brasil, eu acho que muita gente imagina aquele eclipse de Sobral, né, de 1919. Mas então o pessoal pode ficar um pouco decepcionado de descobrir que Einstein não veio para o Brasil para a passagem desse eclipse, né? Mas ele teve algum envolvimento no planejamento? Como que foi o papel dele na organização? Ele não teve participação nenhuma nessa expedição ao Brasil, é o Príncipe. Vamos ver o contexto histórico, né? O Einstein, em 1912, publica um artigo muito interessante sobre a deflexão da luz pelos corpos macios, Sol, Júpiter, etc. Calculou isso. É uma conta simples demais, né? Nós temos um artigo, ano passado, a Revista Brasileira de Ensino de Física, fazer aqui uma propagandinha, né, Pedro? Publicou uma série de artigos comemorando o centenário da expedição, né? Então, em 1912, ele fez um cálculo, publicou um artigo, e quem era fã desse resultado da relatividade geral era um físico e astrônomo importante inglês chamado Arthur Eddington. Ele era astrônomo, era da
do Observatório de Greenwich. E ele ficou apaixonado pela teoria do Einstein, né? Talvez até mais do que o Einstein. Então, em 1912, 13, já sabendo esse resultado, o Eddington veio ao Brasil, né? Veio para Passa Quatro, ali em Minas, para tentar ver a deflexão, certo? Quando ele chegou aqui, choveu, veio o pessoal também americano, do Observatório Lee, e o pessoal da Argentina, Córdoba. Nada, mas não deu para medir nada. Chuva todo dia, eclipse, né? E aí, o próximo eclipse era na Rússia. Aí o Einstein ficou oriçado. E aí sim, ele foi atrás do astrônomo-chefe do Observatório de Berlim, o Freundlich, e disse: rapaz, você tem que ir lá, você tem que medir esse negócio. Ia ser em 16. E aí, o Einstein, inclusive, escreveu para o Krupp, famosos, né? Canhões, Krupp e tal, pedindo dinheiro, financiamento, etc. E conseguiram. E o Franz foi para a Rússia. Quando ele estava na Rússia, com aquele equipamento, você pode imaginar o tamanho da bagagem, com esses telescópios, etc. Chegando lá, mataram o arquiduque Francisco. Aí, a Alemanha entrou em guerra com a Rússia. Aí os caras disseram: espião, prende. Aí prenderam o pobre do Freundlich e todo o material. E até que eles foram explicar que não era espião, nada, né? Porque imagina, né? O russo lá chamando opção de equipamento, etc. E, mais ainda, os alemães iam emprestar parte do equipamento para os argentinos que tiveram aqui. E aí não houve nada. Além de roubar o equipamento, também choveu onde o argentino estava, né? Isso deixou o Einstein muito frustrado. Mas o que é que acontece? Estamos em plena guerra. Eclipse 1919, predito para acontecer em maio. Aí foi um projeto tipicamente inglês, britânico. Juntou o Frank Dyson, que era o astrônomo inglês da rainha, um astrônomo real, juntou o Arthur Eddington e disse: nós vamos arrumar dinheiro para isso tudo. Então, o que é que a gente faz? Vieram calcular exatamente qual era o trajeto, né, da sombra, né, e vamos lá para Sobral e para Príncipe. Sobral foi escolhido também por causa do Henrique Morise, que era o responsável pelo Observatório Nacional, que naquela época cuidava da meteorologia, o tempo, etc. E ele tinha estado com Arthur Eddington em 12. Então fizeram a conexão e disseram: olha, vocês dão apoio aí. Aí o Morise: não, pode vir aqui, a gente resolve, tal, acesso a Sobral é tranquilo, tal. Então propiciaram toda a infraestrutura. Enquanto que em Príncipe, que era a possessão portuguesa, não tinha nada, aquilo era uma fazenda. E aí mandaram o Eddington, não sei por que quis ir para lá, e mandaram 2 astrônomos ingleses. O Einstein não tinha nada a ver com astronomia, não sabia nada, para nós. Então, por isso, ele não foi a nenhum. Mas, quando ele chegou nessa primeira passagem no Brasil, né, aí foi que o jornalista perguntou: olha, o negócio tá lá. E ele disse: olha, foi bacana, né? Disse aquela famosa frase, né? Porque o Aloysio Castro, um dos membros da comissão, mostrou, mas isso foi na volta, né? Eu comento depois sobre isso. E aí, mas aí ele já se referiu, dizendo: olha, teve muita refutação, porque foram poucas as estrelas que foram vistas em Príncipe e em Sobral. Mas olha, mas agora em 22 já teve lá na Austrália um novo eclipse, agora está confirmado mesmo a deflexão. Quer dizer, ele comentou isso numa entrevista. Mas disse assim: não, mas não enche muito o saco não, porque eu tenho que descer para encontrar a comissão de notário lá, né? Aí tá o pessoal esperando, o rabino, né? Membro da comissão, a comunidade judaica, né?
E vamos dar uma volta, deram uma volta lá pelo Rio, pelo centro, ele achou aquilo bacana, praia, né? Um alemão lá de Berlim, ver praia, né? Aquilo já foi um sucesso. E aí foi para almoçar no Copacabana Palace, porque o Chateaubriand morava lá naquela época. E foi uma carreata, 6 carros, olha, imagina, pelo centro da cidade, passeando assim. O que o Einstein achou legal, né? Porque o que ele tinha aqui em Nova York, tinha a banda de música, ele saiu de carro aberto, né? O de Nova York foi muito mais famoso, né? Mas aí ele deixou ele embora. No final dessa segunda-feira, de abril, ele foi para a Argentina. Aí na Argentina passou um mês. Aí, essa foi a primeira vinda, então? Primeira e única. Ah, tá. Que deu aquela passadinha, né? Essa é a passadinha que eu descrevi. Essa passadinha. Aí ele vai para a Argentina, passa um mês, aí ele disse que trabalhou para a Bull, porque a Argentina tinha uma infraestrutura de ciências muito mais intensa que o Brasil. A Argentina, naquela época, era o que havia na América Latina, né? América do Sul, principalmente, que a gente estava... não tinha nada, praticamente. E aí ele passa esse mês lá trabalhando, vai para Córdoba, vai para várias palestras, conversa com vários cientistas, tinha vários imigrantes alemães que já estavam lá depois da Primeira Guerra Mundial, a comunidade judaica era muito forte, né? E aí ele passa um mês lá, passa uma semana no Uruguai e aí chega no Brasil no dia 4 de maio. Ele passou 24, aí 4 de maio, volta. Por que ele vem para o Brasil? Primeiro, por que ele foi para a Argentina? Ele tinha muitos amigos, a ciência na Argentina, no Uruguai era bem forte. E por que ele veio para o Brasil? Por que ele decidiu retornar? Ou se estava na agenda dele retornar para o Brasil? Não, na realidade, o convite foi todo da Argentina. Tinha um colega de Liga das Nações, que era argentino, do Einstein lá, que disse para ela: você precisa ir para a América do Sul, você precisa visitar a Argentina, né? Você já visitou vários lugares, vamos para a Argentina. Aí o Einstein, eu vou pensar, tal. Aí ficou um ano enrolando, né? Não vou, tal, não sei. Olha, mas avisa aí, eu só vou se for convite de instituição. Aí o pessoal realmente da Argentina se esforçou. Vários pedidos de cientista, ao reitor, etc. Tal, tem que convidar para vir para cá. Aí ele vai não só unir a comunidade judaica aqui, mas vai interagir cientificamente, etc. Ele é o nome e tal. Então, propuseram para ele ir para a Argentina. Nessa época, tinha no Rio de Janeiro, tinha sido mandado pelos Estados Unidos um rabino muito importante, chamado Rasfalovich. Esse rabino, ele achava que, foi para o Rio de Janeiro, ele achava que tinha que unir as comunidades judaicas do Brasil, porque veio judeu do norte da África e da Espanha e o judeu do leste europeu. E os caras falavam língua diferente. Um falava francês, outro falava Yiddish, e outro falava hebraico. Eles não se comunicavam e brigavam muito sobre quem tinha o controle da comunidade judaica. E o Rasfalovich disse: não, eu vim do Reich, o Reich é o pacificador, vai reunir uma figura. E depois, ele diz mesmo: eu quero mostrar, segundo o meu amigo Alfredo Tomasquim, que é um historiador e que escreveu um livro ótimo sobre essa visita do Einstein, eu recomendo. O Tomasquim conta que ele achava que era hora de mostrar para o Brasil que os judeus emigrantes, né, não eram só esses comerciantes, né, que tinham intelectuais judeus, né, e que o Einstein podia ser um grande exemplo disso. E foi uma disputa danada, quem vai fazer mais pelo Einstein. Agora, é claro que o esforço que a Argentina fez foi muito grande, é tanto que o Rasfalovich, foi ele que fez o convite ao Einstein em nome do diretor da Escola Politécnica e da Faculdade de Medicina, dos dois diretores, porque o reitor, coitado, não foi nem consultado, só tinha a Universidade do Brasil, que era
juntando as faculdades de medicina, a Politécnica e a de Direito. Não tinha mais nada no Brasil, era incipiente. Então, aí, eu acho que tá bom, então, passando aí, mas olha, sua instituição que me convide, aí fez o convite, então, na realidade, foi de passagem. Aí, é claro, o Uruguai vem para cá também, não, então, isso foi o que eles arrumaram para vir. Ou seja, ele, no Brasil não tinha quase nada de ciência. Pelo contrário, né? O que tinha de pesquisa assim era no Observatório Nacional, né, e no Museu Nacional, fazia alguma coisa, né, na parte de ciências da natureza, ciências naturais, naquela época. Diga. Não, então ele veio, passou pelo Brasil, ficou um dia aqui, deu uma voltinha carreata, foi para a Argentina. Algumas horas. Foi para a Argentina, lá o pessoal acabou convencendo ele, então, de dar uma voltadinha pro Brasil. Não. Não. A agenda já estava toda pronta. Ah, já estava pronta logo que ele veio, entendi. Estava tudo certinho. Ele só passou aqui no Brasil a primeira vez porque questão de parada técnica do navio. Foi à Argentina, ficou lá na Argentina um mês, aí sim, estava combinado, aí dá o pulozinho até Montevidéu, passou uma semaninha lá em Montevidéu e veio para o Brasil passar a semana. Realmente, é de 4 de maio a 11 de maio de 1925. Esse é o período e único que o White ficou no Brasil. E nessa semana aqui no Brasil, ele fez o quê? Bem, ele tinha, né, logo quando ele chegou, ele teve uma programação, digamos assim, mais ou menos, né? Ele conciliou o passeio com alguma atividade acadêmica. Na realidade, atividade acadêmica mesmo, ele teve 3. Ele deu uma palestra sobre relatividade a convite do Clube de Engenharia, e aí foi uma festa, né? Tinha poucos acadêmicos, tinha mais aquelas senhoras, né? O Einstein diz no diário dele que ninguém escutava nada, porque o barulho, porque teve que abrir a janela porque o calor insuportável, né? E o Isidoro Conte teve que fazer ele comprar um fraque, né? Imagina o Einstein de fraque dentro daquele calor. Tem uma foto dele em frente àquele quadro negro da nossa professorinha escrevendo lá, suando, aí aquele mundão de gente se acotovelando, mas o Einstein já sabia que era essa encrenca mesmo, né? Então ele deu essa palestra aí. Depois ele deu uma palestra, aí sim, aí já convite. Não, desculpa, primeiro foi na Academia Brasileira de Ciência, na quinta-feira. Aí na quinta-feira, é aí sim que ele diz: olha, eu vou dar de presente para você e não vou falar de relatividade, não. Vou falar de relatividade amanhã, né? Que ele falou na Escola Politécnica. Aqui, como eu estou falando para a Academia Brasileira de Ciências, eu vou falar sobre o atual estado da teoria da luz, que era o trabalho fulminante dele em 1905. Né? Então, só para deixar o nosso ouvinte mais ou menos a par, logo, um pouquinho antes, 22, Arthur Compton, né, fez aquela famosa experiência em que ele emitia luz, na realidade raio-x, o raio-x era espalhado pelo material, você media a incidência, viu lá uma variação do comprimento de onda, estranho, não podia existir. Então, ele fez um modelinho muito simples, mesa de bilhar, joga a luz, um fóton, um quantum de luz, vai ser espalhado por um elétron e bimba. Faz as continhas, dá exatamente o previsto. Mas o Compton não acreditou nessa história, não. Achou que não era uma boa explicação. Assim. Mas serviu para explicar como a frequência da luz, do raio-x, no caso, era espalhada. Muito bem.
Aí o Niels Bohr, que era um oponente veemente contra a ideia de negócio de quanto de luz, de fóton, disse, não, isso não é colisão que nem bola de bilhar, bate bola. Isso é um efeito estatístico, a luz chega, e fez uma teoria que ficou popularmente conhecida como BKS, Kramer-Slater, Bohr, Kramer-Slater. Então ficou com a teoria alternativa. O que era preciso para validar a teoria de Einstein? Era preciso que dissesse assim, olha, vocês estão vendo a luz, mas cadê o elétron? Onde ele foi? Cadê o elétron? Então você tem que medir para onde a luz foi e você tem que medir para onde o elétron foi de uma maneira, uma experiência de coincidência. O Compton e o Simon, o nome dele, ficavam fazendo isso, mas o Einstein não sabia. O Einstein sabia que o Geiger, ele mesmo, o Geiger, e o Bolt, que era o aluno dele, estavam fazendo também essas experiências de coincidência. Aí quando o Einstein diz, a academia disse, olha, quando eu saí lá da Alemanha, eles estavam tendo os primeiros resultados, né? Ele estava tendo os primeiros resultados sobre isso aí. Aí ele disse, será esse resultado, essas medidas, que virá comprovar a realidade dos contos de luz. E aí a questão, realidade dos átomos, realidade dos contos de luz. Né, que era... Então o Einstein deu essa colher de chá para o Brasil, para a academia. Curiosamente, ninguém soube desse paper. Todo o levantamento dos papers, nunca citaram isso aí, foi simplesmente com Thomas Kuhn e o Deu Moreira que acharam esse manuscrito, tiraram o facsímile, porque depois o parente lá do cara a quem ele deu tinha perdido o original, mas tem o facsímile, e mandou para os arquivos do Einstein como um paper a mais, que não foi citado isso, sobre a realidade. Então, é curioso, porque o trabalho, ele escreveu certamente na véspera, porque tinha o time do Hotel Glória, onde ele ficou, no apartamento 400, né? E o rapaz destruiu, né? Faço questão de esquecer o nome dele, mas quando reformou o Hotel Glória, depois me ajuda aí, como é que é aquele, que todas as empresas eram X. Érico Batista? Érico Batista. O safado disse que ia fazer não sei o quê, resultado o Hotel Glória faliu e destruíram a suíte. Quando eu passei uma vez lá, tinha uma placa aqui, feito a suíte voltada para Copacabana. O Einstein falou muito, muito bem do Brasil, né? No diário dele, né? Só no final que ele estava cansado já, né? Então ele diz que olha, tudo muito bom, agora eu estou mais morto do que vivo. Então, antes do seminário da ABC, ele fez esse manuscrito aí no papel do Hotel Glória aí. Ele era bastante produtivo, né? Isso aí na sala ele sentou assim, tá tudo na cabeça, ele escreveu isso aí, um paperzinho de uma página e meia, né? Aí no dia seguinte, aí sim, na Escola Politécnica, aí avisaram, não, vamos botar um público restrito para eu falar sobre a relatividade. Aí, um artigo sobre relatividade, aí só tinha o pessoal mais acadêmicos, etc. E uma pena que nem, exceto um, Roberto Marinho, que entendia um pouco de relatividade, basicamente o Amoroso Costa, que tinha escrito um livrinho muito legal sobre a teoria da relatividade geral, em 22, e o Teodoro Ramos, que tinha publicado um trabalho, curiosamente, sobre a aplicação da teoria da relatividade geral ao átomo de Bohr-Sommerfeld. Eu até publiquei um artigo sobre isso da física na escola, sobre isso. E eles não estavam lá, o Amoroso Costa estava na França,
Eles iam muito e o Teodoro Campos, eu não sei porque que ele não estava. Ou seja, só o Roberto Binaglia. Agora, claro, tinha os oponentes dele, Cine Cardoso, tinha opção de gente que não acreditava em relatividade. Science and Technology. Professor, ao que o senhor atribui esse sucesso, assim, é claro que as teorias do Einstein são muito importantes para a física, mas esse sucesso com a população que não é acadêmica, a população mais leiga. É a forma que o Einstein falava, os livros que ele escrevia, era a máquina alemã ou americana. Por que o Einstein ficou tão famoso com um público que às vezes nem conhece a teoria dele? Imprensa. A imprensa que levou o Einstein para a fama logo depois do eclipse. Olha, o eclipse foi em maio. Eles levaram, o Dyson e o Eddington levaram 5 meses para apresentar os resultados do eclipse perante a Royal Society e a Royal Astronomical Society, que era quem estava patrocinando. A Sociedade Royal Society e a Astronômica. Então, no dia 6 de novembro, foi que houve a famosa sessão. Quando Thomson, o JJ Thomson, que era o presidente da Royal Society, anunciou que a teoria de Einstein da gravitação estava comprovada, no outro dia, The Times deu a manchete. Teoria de Newton desmoronou. Pronto, isso aí no coração dos ingleses já... Aí o New York Times, imediatamente, é curioso. Ele tinha um repórter em Londres cobrindo um torneio de tênis. Aí o cara mandou o telegrama dizendo, né? Naquela época era cabograma, né? Mandou o cabograma dizendo, cara, temos que ter matéria sobre isso. Aí então foi a Alemanha, etc, etc, e então a imprensa levou o Einstein para a mídia, né? Então aí, como diz, aí o Einstein foi para a fama e depois também, aí ele escreveu carta agradecendo o povo inglês que tinha feito, os cientistas ingleses que tinham feito esforço para comprovar a teoria de um judeu alemão em plena guerra. Aí o Einstein foi bem, escreveu um artigo. Eu atribuo a isso aí. Quando a imprensa que realmente... E de lá para cá, aí veio, aí depois que veio, aí Covid para tudo que é lugar, aí vem aquela... Né, 1930 e todo o período de 20, né? Aí quando começa o Einstein, já famoso, aí começa a sofrer perseguição, né? Dos antissemitas, aí ele vai para os Estados Unidos, é perseguido e tal. E outra coisa, ele viajou o mundo todo. Essa palestra que ele deu no Brasil, ele deu no Japão, deu na Espanha, deu no Oriente Médio. Ou seja, um dos motivos que ele veio ao Brasil, a América do Sul, era justamente isso. Ele gostava de passear. Ele gostava de passear, de ver novas pessoas, de conversar. Ele, no navio, no Capitão Polônio, ele tocou com um violinista da orquestra, fazia concerto, conversava com as madames, principalmente, né? Ele veio sozinho, né? Então, ele ficou famoso, né? Ele tinha muitas relações, né? O Einstein é uma pessoa muito agradável. Todos os jornais falavam aqui da visita dele, como ele era afável, como ele respondia a todo mundo, visitou. Imagine, que saco, cara. Você visitar a Rádio Sociedade, que era a primeira rádio de divulgação científica do Brasil, né? Aí vai lá. Inclusive, ele gravou, tem lá o rolo, mas ninguém tem o aparelho para ouvir. Mas você tem o rolo que o Einstein deu entrevista, Rádio Sociedade. Ele foi, claro que ele achou o Pão de Açúcar maravilhoso, ele subiu no Corcovado, né? Puxado lá pelo trenzinho, subindo, né? Ele foi visitar o Museu Nacional, o Observatório Nacional, ele adorou uma passagem pela Floresta do Alto da Boa Vista,
passou na Avenida Niemeyer, que estava sendo, né? Naquela época não tinha ainda as favelas e tal, né? Ainda devia ser uma maravilha, passou pelo centro e tal. Isso tudo ciceroneado pelo Isidoro Com, que era um cara que tinha um comerciante do centro que tinha uma alfaiataria, que ele que colocou um fraque com Einstein, né? E emprestou a gravata dele, porque na hora lá que ele foi falar, pô, você esqueceu de comprar a gravata, tome a minha aqui. Aí pegou a gravata do Einstein, e o Einstein depois devolveu essa gravata existe ainda, né? Aliás, o Marcelo Gleiser até hoje espera por essa gravata, né? Porque são parentes dele, né? Nossa. Pelo lado da mãe dele. Entendi. Mas o artigo se perdeu, né? Só tem a cópia do artigo, né? E o vídeo, ninguém sabe tocar. Aliás, seria um bom projeto aí, quem sabe. O vídeo não. Não, o vídeo não. O áudio. O áudio. Mas o Yudeu com os caras fizeram tudo pra... Porque justamente, né? Tem uns pontinhos lá, mas não tem a agulha para fazer o... Então, pessoal, guarde os seus artigos renovando, porque daqui a pouco os disquetes, se você guardou alguma coisa lá, vai ser difícil você ter acesso a esses dados, né? Professor, a gente entendeu um pouquinho o que o Einstein deixou aqui no Brasil, qual foi a impressão que o Brasil teve dele, mas e o contrário? O senhor falou que o Einstein gostou bastante de passear, mas o que ele levou para a nossa cultura? Tem alguma coisa na cultura, na história brasileira que chamou a atenção dele? Não, o que chamou mais a atenção dele, realmente, primeiro que no último dia lá, ele recebeu um conjunto de pedras preciosas brasileiras e tal, né? Ninguém nunca achou esse conjunto. Se desconfia que quando invadiram a casa dele, os nazistas ficaram para eles, né? Como faziam com todos os bens preciosos, né? Então isso ele levou do Brasil. Mas o que ele ficou mais impressionado com o Brasil foi o filme. Esse sim foi um filme, documentário, do Marechal Rondon e a aproximação do Marechal Rondon com os índios. E ele ficou muito impressionado com isso, como o Marechal Rondon tinha conseguido se aproximar dos índios, etc. A civilização chegar até os índios sem trocar um tiro, né? Dizem as más línguas que o Einstein gostou ainda mais porque se lembrou dos americanos, né? O Buffalo Bill, o General Custer, só matou muito índio, né? Aqui no Brasil, não. Na Argentina também se matou muito índio, né, no processo de colonização. No Brasil, não. Então, mesmo os índios escondidos, o Einstein ficou maravilhado. Como é que esse cara conseguiu isso? É muita habilidade, etc. Né? Então, quando ele viu o vídeo, quando ele estava regressando, porque isso foi na véspera, ele, então, num próprio navio, ele resolveu fazer um telegrama para a Academia Sueca, indicando o nome do Marechal Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso não virou nada, porque o Einstein, naquela época, acredito, em 25, ele não estava habilitado a dar palpite, indicação sobre Nobel. Porque naquela época você tinha um comitê que ouvia sugestões, então ele não estava. Então, ele não foi nem votado, né? Depois de muito tempo, o Rondon chegou a ser indicado. Um cara famoso lá abriu mão da candidatura, mas também não foi indicado. Então, isso foi uma coisa que impressionou do ponto de vista da cultura brasileira, etc., que impressionou o Einstein, né? Assim que eu posso dizer. O resto é a cultura diferente, o povo diferente, miscigenação, né? Todas essas coisas que ele falou. Agora, o Einstein, nesse aspecto, era muito político, né? Esse talvez seja um motivo, né? Ele só defendia as coisas de uma maneira muito agradável, né? Apesar de ter suas posições políticas, então ele... Eu acho, sinceramente, foi isso que ele
que mais impressionou. E depois que ele saiu, continuamos no marasmo de sempre, não mudou nada. Né? Não mudou nada. Para você ver, o paper que eu estudei de Teodoro Ramos é um paper muito interessante, que é você pegar o que é o modelo de Bohr-Sommerfeld. É você pegar a condensação do átomo usando mecânica clássica. Né? O que ele fez? Ele usou a teoria da relatividade restrita. Fez a massa dependência da velocidade. Aí encontrou a estrutura fina, todo mundo ficou feliz, mas tinha um problema experimental assim muito pequeno nas raias do hélio. Aí o Teodoro Ramos colocou a relatividade geral, o termo de gravitação. Obviamente que a correção está na 7ª casa. Eu não ia fazer nenhuma coisa, mas isso foi um trabalho importante. Quando nós descobrimos, eu e o Deu descobrimos esse artigo, eu consultei um cara que tinha um trabalho importante sobre esse período da velha teoria quântica. Ele disse, mas isso aqui é igual que os outros aqui fizeram. Aí eu fui ver que o sueco, o norueguês chegou perto, o alemão, o americano, que chegaram muito perto fazendo a mesma coisa que o Teodoro Ramos fez. Aí veja, esse artigo ele leu na Academia Brasileira de Ciência em 1922. Sabe onde ele foi publicado? Em 1929, no primeiro volume, no primeiro número dos anais quando a mecânica quântica já tinha sido criada. Então, entendeu? Então continua a mesma coisa, não mudou nada, né? Então o pessoal ficou feliz por ver a ciência feita em alto nível, mas na hora que foi embora, o pessoal não quis desenvolver. E depois tem muita gente contra ainda, né? Tinha contra. Mas eu não era muito ativista, não. Você vê que a Universidade de São Paulo é de 33, que aí é quando a pesquisa realmente em física é institucionalizada com a vida do Clédio Vertag. E a criação da Faculdade de Filosofia. Vocês lembram, em 1933. Harvard é do século XVII. Cambridge é do século XIII, XII. 13. A Universidade de Paris é 12. Mesmo aqui no Brasil, né, a da República Dominicana é da Idade Média. São as histórias da nossa ciência entre avanços e atropelos. Professor, é sempre um prazer te escutar. A gente escuta a tarde inteira. Inclusive, o seu nome e o Ciencion estão ali, né? Nelson e o Ciencion, né? Aliás, agora tá todo mundo on. A Avon tá on, Big Brother tá on, tá todo mundo on. Mas o professor Nelson já estava on antes, né? Science and Technology. Mas, professor, só pra gente deixar um gostinho especial, que o senhor já deu até alguns nomes aqui pra gente, quem mais passou pelo Brasil, assim, que você gostaria de destacar? E talvez a gente faça até uma série aí de pessoas ou grandes celebridades aqui, grandes cientistas no Brasil. Olha, não serei eu que poderei falar sobre isso, mas eu acho que vocês podem fazer uma muito boa sobre Darwin e Alfred Russell, porque eles tiveram... O Russell, então, ficou anos da Amazônia, né? E contribuiu enormemente, tanto quanto o Darwin. E o Darwin fez uma viagem, foi para a Bahia, existem relatos de ele entrou por aqui, né? Então, esses caras tiveram uma ligação bem forte com o Brasil, né? Levou dados, pegou espécimes, o Darwin, Charles Darwin. Mas não seria eu que poderia falar sobre isso. Então, deve ter existido muitos outros que eu não conheço. Eu vou me limitar aos matemáticos e os físicos que eu conheço. Os físicos eu acho que eu conheço todos. Os matemáticos tem dois muito importantes. Um foi o Émile Borel. Porque o Émile Borel foi importante porque a comunidade de matemáticos, a partir do Otto de Alencar, que era um cearense, né,
que veio, dentro das escolas politécnicas, a fazer matemática. O Teodoro Ramos, por exemplo, ele se interessou pela física, mas ele era um matemático, talvez ele é reconhecido como a melhor tese de matemática do país. E antes o pessoal dizia que não era bem provar as coisas. Ele tem uma tese sobre funções reais, que é importante. Ele vivia em Paris, ele tem inclusive um livro em francês, Calcul Vectoriel, que era as notas de aula da Politécnica. Ele era catedrático da Politécnica, da aula de matemática, e foi ele que foi buscar os físicos, os matemáticos e os químicos para a escola, para a Faculdade de Filosofia e Ciências Letras, o Vatag. Né? Então, Émile Borel é importante porque ele veio falar os matemáticos, né, nessa mesma época, 22, e era um cara de teoria de probabilidade, teoria de medida, teoria de games, né, teoria de jogos, não os games de hoje, né, teoria de jogos, né, probabilidade, e foi o primeiro cientista a falar sobre relatividade no Brasil, antes do Einstein. Ele deu palestras sobre a relatividade. Depois, tem um matemático muito famoso também, e para nós, físicos, ficou mais famoso depois da computação quântica, que é o Jacques Hadamard. Tem até as portas Hadamard, né? Hoje em dia, as portas lógicas. E ele, junto com von Neumann, deu enorme contribuição. E ele era discípulo de Poincaré. Só que enquanto Poincaré morreu cedo, ele durou 98 anos. Veio várias vezes ao Brasil, Hadamard. Esses são os dois matemáticos. Agora, de físico que eu conheço, Marie Curie, teve 26. O Enrico Fermi, 34. Passou em São Paulo e no Rio, junto com a esposa. E veio conversar com o Vatag, né, que aproveitou, porque o Cléber Vatag foi indicado por ele para vir para São Paulo, porque ele estava lá com o Fermi. Depois tem o Arthur Compton, que veio já no esforço durante a guerra de diplomacia, mas ele, naquela época, não queria mais saber de efeito Compton, ele queria saber de raios cósmicos, né, e fez medida aqui em São Paulo, Bauru e tal, né, junto com o grupo do Oscar Sala, etc. Já em 42, ele ajudou muito o Vatag, recebeu o aluno lá, deu dinheiro, conseguiu dinheiro, etc. E, finalmente, que eu conheço, assim, dos mais... Depois tem os mais... Os vivos, né? Que vocês devem esperar eles morrerem para trazer, né? O último vivo famoso foi o Richard Feynman, que esse ainda veio, assim... Naquela época não tinha pós-doc, né? Ele veio recém-doutorado. Né? Que tem essa história muito curiosa do Feynman, etc. Se me chamar para falar sobre o Feynman, é um dia, porque tem muito assunto, muito para fazer. Ele tem várias visitas, culminando, né, com o convite oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para quê? Para quê? Foi a vinheta do Globeleza agora. Exatamente, para comemoração Carnaval Carioca do 4º cinquentenário do Rio de Janeiro, 1965. Mas o Feynman era uma figura, né? Deve ter dançado. Ele até tocava um pandeirinho. Bangozinho. O Feynman tinha coisa engraçada, né? Ele disse uma vez, olha, eu acho que o ser humano gosta muito mais de arte do que de ciência. Eu concordo com ele, né? Mas a explicação dele é muito interessante. Ele diz, porque quando eu vou tocar bangô, ninguém me apresenta que eu sou um físico. Agora, quando eu vou dar uma conferência, todo mundo me apresenta como ele toca bongô. Inclusive, põe minha foto tocando bongô no livro, para vender. Essa é boa. Não é boa? É bom. Nelson, como sempre, é um prazer ouvir você falar sobre esses pesquisadores, esses cientistas. Dá para ver que você estudou bastante a história desses pesquisadores. E aí, para a gente terminar, hoje eu terminar de uma maneira diferente, fazer uma pergunta: qual foi a importância, tanto do Einstein, que a gente falou nesse episódio, mas todos esses outros pesquisadores que vieram aqui no Brasil, qual a importância desses pesquisadores na ciência brasileira, né? E qual a importância de se fazer ciência? Hoje em dia,
com a pandemia, eu não preciso, né, fazer nenhuma propaganda da importância de fazer ciência, exceto aos negacionistas. Mas aí não tem, né, uma questão ideológica, não é uma questão racional. Né? Então, a ciência, em todas as áreas, né, é de uma importância fundamental. Não só, né, uma ciência utilitarista, mas a ciência é a base do conhecimento, do pensamento, e o Einstein mostrou isso, né? O pensamento abstrato, né, é uma das coisas mais importantes, né? Eu tenho um livro muito interessante sobre a ciência das coisas inúteis, né? Quer dizer, você faz coisas que, a princípio, não vê nenhuma necessidade, nem entre os físicos. Quer ver o resultado? Teoria de cordas. Tem 40 anos que se faz teoria de cordas sem nenhum resultado assim, mais longínquo de que aquilo possa estar certo. Mas o instrumental, as ferramentas matemáticas criadas a partir de um conceito de explicação, de explicação da natureza, né? Seja ela qual for, gera, né, o conhecimento que gera. Então, todo tipo de ciência, tanto a ciência fundamental como a ciência mais aplicada. E eu acho que esse foi um grande problema do Brasil, estudando a história do Brasil. Por quê? Porque nós tivemos uma influência muito forte do positivismo de Comte. O positivismo de Comte, aquele negócio da ciência utilitarista, a ciência para o que serve. Isso, a filosofia do Comte, essa, né, que impressionou muito, principalmente os militares. E quando o Einstein esteve aqui, pouco antes, era uma briga enorme entre os positivistas e o pessoal mais jovem lutando pela ciência básica. O Amoroso Costa foi um lutador, etc. Então, nós passamos muito tempo, né, achando que qualquer coisa de física básica era filosofia. Né? Então, você vê a quantidade de coisas importantes que saíram do Einstein, não só para a ciência básica, mas como a ciência básica, a ciência aplicada, exceto as suas experiências. Então, eu acho que a pandemia está mostrando, né, um novo, digamos assim, um apoio, né, da sociedade, né, mundial, né, todo mundo está falando, né, a sua importância de se fazer ciência com qualidade, com ética, né, para o desenvolvimento humano e para não só o desenvolvimento material, como o desenvolvimento cultural, artístico, né. Por exemplo, Einstein influenciou o cubismo. Picasso usou muito das concepções de relativista, espaço-tempo, ele mesmo conta isso, né? Então, a cultura é também impactada pelo avanço das grandes ideias. Bom, professor, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu tenho que ser muito sincero que eu adoro conversar com o senhor, principalmente como é bom você ouvir pessoas que falam do passado. Hoje em dia, né, a gente tem uma legião de pessoas que tudo para elas eu vou ser o primeiro não sei o quê, eu vou ser o primeiro não sei o quê, sendo que ela não olha as batalhas de muita gente antes da gente que nos trouxeram até aqui, bem ou mal nos trouxeram até aqui, e essas pessoas têm que ser lembradas e muitas vezes são completamente esquecidas, e você vê algumas pessoas falando com arrogância enorme, eu vou ser o primeiro brasileiro, não sei o quê. Cara, tem muita gente antes de você que fez isso, sua luta pode ser muito incrível, mas houve pessoas que você tem que valorizar antes. O Brasil sofre num problema de idadismo assim, absurdo, na minha opinião. E é muito, muito prazeroso ouvir o senhor falando de... Eu até perguntar, por que o Teodoro Ramos morreu? Só para morreu muito cedo. Isso, morreu cedo, mas por que ele morreu? Rapaz, ninguém sabe, não. Então tudo bem. Então também não era um problema de eu não saber. Ninguém sabe, não. Eu procurei todos os necrológios, não sei. Agora, o Ildeu descobriu uma coisa interessante. Ele era filho do engenheiro construtor do bondinho do Pão de Açúcar. Era uma família de engenheiros.
E ele era engenheiro, só que ele defendeu tese com 19 anos, né, sobre esse catedrático da Escola de Medicina bem cedo, de Politécnica, porque ele é carioca, veio para São Paulo depois, logo fazer a carreira. Mas muito obrigado. Não, eu é que agradeço, né, falando sobre as coisas que eu acho importante, sobre a característica do Einstein que eu julgo importante, né? Primeiro, o pensamento independente. Segundo, a inconformidade. Eu sempre digo para meus alunos, seja subversivo. Não aceite nada de mão beijada. Seja cético. Certo? E depois, estimule a sua sagrada curiosidade. Esses são os 3 traços da personalidade de Einstein que a gente deve imitar, exatamente como aquele crente, né, católico vê assim para... Não estou querendo dizer que ele seja santo, Einstein, mas que seja para aquele santo e diga assim, eu vou imitar essas qualidades do São Francisco, a sua humildade, a sua desapego, né? Tem umas características de santo, tá certo? Eu agradeço a vocês, não precisa constar aí, dizer simplesmente que é um prazer falar com vocês. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Muito bom ouvir sobre Einstein. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço, é sempre um prazer ouvir o professor, a gente sempre aprende muito e se diverte, né? Muito obrigado, professor Nelson, por esse programa. Está convidado a voltar quando puder para falar sobre a ciência no Brasil. Esse é um tema super bacana que a gente queria conversar sempre. E obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram. E mais importante que isso, seja um semeador aí, indique o Ciencion para outras pessoas escutarem e traga mais gente para nossa comunidade, tá bom? Até mais! Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.